Olá pessoal, hoje é a nossa 13ª aula, é a primeira parte e nós vamos continuar falando sobre pentecostalismo e a política, que é um assunto bastante extenso, né? E principalmente num governo em que a política está muito à flor da pele e a igreja está envolvida, independente de querer estar envolvida, ela está envolvida. O atual presidente da República tem solicitado aos líderes evangélicos do Brasil inteiro para convocar um jejum em prol do governo, em prol das reformas. E nós tivemos dois momentos, o ano passado e esse ano, né? Um jejum convocado pelos pastores, solicitado pelo atual governo, e nós tivemos aí uma mudança no governo. Entendemos que isso foi a mão de Deus. Mas vamos falar lá de trás, quando o Brasil começa a se democratizar e a igreja pentecostal começa a se organizar para ocupar o seu espaço devido às ideias liberais que começam a surgir com a redemocratização do país. Isso é um fato. O segundo fato é que também a igreja começa a crescer e chamar a atenção do poder político, porque, queira ou não, a igreja pentecostal passa a ter um espaço muito amplo na sociedade. O colégio eleitoral evangélico pentecostal passa a ser um colégio eleitoral invejável, né? A liderança evangélica tem uma certa, um certo, não é domínio, eu não diria domínio, mas influência nos irmãos. Um pastor sério, um pastor que realmente dedicado e amante do reino de Deus, ele acaba conquistando dos fiéis, dos membros da igreja, essa confiança para dizer em qual pessoa nós podemos confiar o nosso voto. E aí, então, a maioria dos pastores tem esta característica de trabalhar com esse objetivo. É lógico que existem alguns que fazem por ganância própria, mas a maioria maciça não. Ele faz isso para o bem-estar da sociedade que nós vivemos e para a paz na igreja, para que haja paz na igreja, né? O crescimento do movimento evangélico brasileiro, aliado às novas tendências doutrinárias e comportamentais decorrentes da hegemonia pentecostal e neopentecostal, contribuiu muito para que as religiões, para que essas tradições evangélicas passassem a marcar presença decisiva na esfera pública, como atores relevantes na agenda sociopolítica do nosso Brasil. Então, há uma agenda sociopolítica de pensamentos, de ideais, de ideologias, de costumes, de cultura, aonde um pequeno grupo quer alterar esses princípios fundamentais da fé cristã, de uma herança judaico-cristã, né, considerado uma agenda tradicional, uma agenda conservadora. Então, e essa hegemonia pentecostal, neopentecostal, acaba indo para o espaço político com grande domínio, com grande poder de voto, né? A religião evangélica até então caracterizada pelo afastamento do mundo, porque os nossos pastores lá mais antigos, mais tradicionais, atribuía política, atribuía televisão, atribuía o rádio, atribuía as inovações a algo satânico, maligno, que poderia influenciar a nossa santidade, influenciar a nossa comunhão com Deus, né? Mas a igreja foi amadurecendo, as ideias foram ocupando espaço, foram se assentando, e a liderança então começou a perceber que não é bem assim, né? Que isso é importante, nós somos importantes no dia a dia da sociedade. Nós precisamos contribuir com a sociedade, para uma sociedade pacífica, uma sociedade temente a Deus, uma sociedade progressiva, uma sociedade ordeira. Então, nós precisamos influenciar, precisamos então caminhar para dentro desse contexto. E como a primeira leva da nossa igreja, que de acordo com Paul Freston, nós temos a primeira, segunda, terceira e quarta onda, né?
E eu vou dizer para vocês que nós temos algo diferente, porque a política ela vai trazer para a igreja, a Assembleia de Deus, para as igrejas pentecostais, para o movimento pentecostal, uma posição privilegiada no nosso Brasil, porque a concentração de irmãos semanalmente no culto, a liderança única por décadas, então isso muito influencia na política, tá? Influencia muito na política. Então, esse afastamento do mundo, um ascetismo intramundo, ou seja, afastamento e vendo que o mundo é fora do mundo. Agora, depois da redemocratização, então começa a igreja pentecostal a abrir para a sociedade, e aí começa a moldar, né, a um espírito do tempo, de necessidade, de intervenção, de participação. E a pesquisadora, uma leiga, possivelmente metodista, Magali do Nascimento Cunha, ela diz que quando se pensa sobre o alargamento da presença dos evangélicos, se pensa na esfera pública, deve-se considerar, além da hegemonia pentecostal, a conjugação de outros dois fatores: a busca da enculturação no mundo urbano e a formação da cultura gospel. Então, ou seja, dois pontos importantes que a igreja pentecostal ela tenta, não é impor, mas é conquistar, que é a busca da enculturação, tá? E a formação de uma cultura evangélica. E isso você já percebe, né? Há muitas pessoas que não são evangélicas, não são de cunho evangélico, mas usar a palavra misericórdia, o sangue de Jesus, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então nós começamos a perceber que alguns jargões pentecostais passam a fazer parte do dia a dia da sociedade. Por outro lado também, os hinos cantados nas igrejas pentecostais são hinos que vão invocar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo, a intimidade do Espírito Santo. Você acaba ouvindo também em alguns lugares, né? Pessoas não crentes, na comunidade, os traficantes, que canta os hinos. Então, grosseiramente, essa cultura evangélica, essa cultura cristã pentecostal já influencia a nossa sociedade. O Rio de Janeiro tem um percentual altíssimos de evangélicos, e que a sua maioria maciça são evangélicos pentecostais. E o que se torna possível a maior visibilidade do segmento do espaço público, conforme a Magali, é a tríade: mídia, mercado e política. Sobre esses itens, a maior presença dos evangélicos no campo da política partidária é parte desse contexto, ou seja, eles sempre associam a Igreja Universal do Reino de Deus. Por que a Universal? Porque a Universal possui uma rede de rádio e de televisão, e aí massifica. Só que quando você analisa a rede de rádio e televisão da Universal, você não vê os políticos da Universal tão expostos. Um ou outro que faz uma participação na sua principal rede, que é a Record. Mas, a grosso modo, os irmãos da Universal, eles têm uma participação política muito acirrada, tá? Tem uma participação assim, forte, uma presença forte, e que não se deixa dominar. Por isso que desde o Congresso da Constituinte de 86, quer dizer, quando foi eleito constituinte, e a formação da primeira bancada evangélica e os desdobramentos desse trabalho, a máxima: crente não se mete em política, foi sepultada. Não existe mais isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.